É aí mesmo, é. Aí depois a gente vai com você. Pronto, tá gravando. Obrigado, Pronto? Helena, pode continuar. Pronto. Então, nós vamos dar continuidade à nossa matéria de direito empresarial. Quem estava na nossa última aula, nós estudamos sobre o direito do consumidor. Ficou alguma dúvida em relação ao direito do consumidor? Vocês podem falar, tá? Quem quiser falar, é só levantar a mãozinha que eu vou tirar do mute. Jackson. Olha, teve alguém que entrou agora. Pois é, a nossa matéria de direito do consumidor foi falando sobre as relações consumeristas. E hoje nossa matéria vai ser sobre o direito civil. Direito civil é o principal ramo do direito. Vocês já viram, todos já viram a nossa aula na plataforma EAD? Não tem nem como... O direito civil, para mim, é a matéria mais... Oi, Luiz. Dentro do direito... É porque eu recebi uma penca de arquivos do IDAAN. Aí... Peraí, deixa eu ver. Direito empresarial... Contabilidade, comportamento... Eu achei de direito empresarial, é esse? Sim. Então Porque a nossa matéria ela é direito empresarial, mas para a gente entender o direito empresarial, a gente precisa estudar os ramos dos direitos. A gente já estudou direito constitucional e direito do consumidor. Hoje nós vamos estudar direito civil, que trata das relações de pessoas. Ele trata da tutela. É a matéria que eu considero mais fácil, assim, porque são escolhas da nossa vida cotidiana. É o nosso dia a dia. Todos os dias a gente faz um tipo de contrato. Quem anda de ônibus, quem compra um celular, todos os dias a gente está sujeito a fazer contratos. E os contratos, eles nada mais é do que a relação jurídica entre dois sujeitos. E é isso que o direito civil trata. Ele trata das relações jurídicas entre pessoas. É por isso que é importante a gente estudar o direito civil propriamente dito. O direito empresarial, ele é um ramo específico do direito civil. E dentro do direito civil, a gente ainda consegue estudar a teoria geral dos contratos. Então, vamos partir para o conceito. Esse slide ele está na plataforma EAD. E qual foi? Travou? Não sei, porque só tem uma pessoa aqui que eu consigo falar. No meu foi, é que eu fiz uma troca aqui, Milena, rapidinho, mas já voltei para você. Então, o direito civil, ele é uma parte integrante do direito privado, assim como o direito empresarial, que eu coloquei como exemplo, é a nossa matéria de estudo, e o direito do trabalho, que a gente vai precisar estudar também, porque ele trata tanto da nossa contratação de um novo empregado na nossa empresa, como a demissão, precisa fazer o FGTS, o depósito do FGTS, seguro-desemprego. Então, a gente vai precisar estudar essas matérias dentro do direito empresarial. Tá bom? Falando que todos os dias a gente celebra um contrato, hoje mesmo a gente está impedido de sair de casa, mas o direito civil ele é com base das nossas escolhas. Então, para o direito, não é qualquer tipo de escolha que a gente vai ter em mente. Por exemplo, eu estou com fome, eu tenho a escolha de fazer comida. Para o direito, eu sentir fome é uma escolha minha, uma autonomia de vontade minha, mas eu pedir por iFood é um negócio jurídico que eu estou iniciando com a empresa.
Tá dando para entender mais ou menos o conceito de direito civil? É a relação jurídica entre dois sujeitos. Qual é essa relação jurídica? É um objeto. Vou dar um exemplo bem prático. Vocês, como alunos do IDAAN, aluno do IDAAN, sujeito, contrata um serviço do IDAAN, contrato de prestação de serviço. A relação de consumo, a relação de vocês é através de um contrato de prestação de serviços. Esse contrato, existe uma obrigação de pagar, vocês, alunos, pagam mensalmente a mensalidade da graduação de vocês, e existe uma obrigação de fazer. O IDAAN, ele presta os serviços educacionais para vocês, então a obrigação de fazer do IDAAN é fornecer o estudo, neste momento pela plataforma EAD. E vocês é a obrigação de pagar. A essência do direito civil, então, é isso. A gente tem um poder de delimitação através das nossas relações comuns que delimitam pessoas, bens e fatos. Tudo bem até aí? Uma pergunta, então assim, eu não tenho na cabeça nenhum outro exemplo, mas qualquer contratação, então, já gera um tipo de relação ali de direito civil, então. Qualquer contratação, seja serviço, seja produto. Só que é assim, a relação para o direito civil, qualquer contrato ele é uma norma jurídica, é uma autonomia de vontade entre os dois sujeitos. Vocês, como alunos, e a empresa como prestadora de serviços. Para caracterizar uma relação de consumo, aí a gente vai para o direito do consumidor. Mas especificamente, então, o do consumidor está dentro do civil. É um ramo do direito civil. Uma ramificação dele, né? Tem muitas ramificações do civil? Várias, eu vou falar amplamente. A principal para a nossa matéria é o direito do consumidor, direito trabalhista, tributário, que eu ainda vou falar também, e o direito civil. Tá bom? Show. Pessoas, bens e fatos. Pessoa natural ou jurídica, através da concepção, acho que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Toda pessoa natural ou pessoa jurídica. Para a gente caracterizar uma pessoa jurídica, a gente precisa de uma pessoa natural para abrir uma pessoa jurídica. Então, o direito civil ele está muito envolvido nisso, na relação entre pessoas. Por exemplo, bens aqui que eu estou falando, é todo o objeto contratado. O objeto de vocês é o objeto de dar, de pagar a mensalidade, o objeto do IDAAN, de prestar os serviços. E os fatos é tudo que acontece no decorrer da nossa vida, né? Porque tudo isso ele se torna uma norma jurídica de direito privado. Eu falei um pouco do conceito. Esse é o conceito que a gente mais aplica no direito, tá? O Código Civil, ele está dividido em duas partes. A parte geral e a parte específica. A parte geral vai tratar justamente de pessoas, bens e direitos. Pessoas, bens e fatos jurídicos. Vocês estão vendo a minha imagem em cima desse slide? E o slide aparece como, mais ou menos? Eu não estou vendo a visão. Eu estou vendo aqui lado. Comigo o slide aparece no meio e assim, a professora aparece abaixo no lado direito. Mas dá para ler os slides certinho? Perfeito. Meu também, dá sem problema. Dá para ver perfeitamente também. Eu vou mandar uma foto no grupo de como tá. Vou tirar um print aqui. Vou tirar um print. É porque eu só vejo... Tá no grupo do WhatsApp. Diferente.
Já. Porque a forma como eu vejo é meio que diferente. Então, Sim. O Código Civil, ele é dividido, lembra lá na Constituição que eu falei que existe a parte especial, a parte específica, existe as normas transitórias do direito. Aqui no Código Civil também a gente vai falar sobre a divisão do Código Civil, que é entre parte geral e parte específica. A parte geral, ela vai tratar somente das pessoas, direito de personalidade jurídica, que a gente trata ali em pessoas jurídicas cível e direitos da personalidade. Pessoas jurídicas cíveis, a gente vai tratar de patrimônios, direitos patrimoniais do cidadão. E os direitos da personalidade, ele vai tratar sobre a existência do ser humano. A partir de que momento eu vou poder tirar minha carteira minha certidão de nascimento, a partir de que momento eu vou adquirir personalidade civil ou personalidade de direitos e deveres, que é quando eu intero 18 anos, que eu já posso ser presa, por exemplo. Então, o direito civil, tratando de pessoas, o principal assunto aqui que a gente vai falar é sobre a personalidade do ser humano, a personalidade civil ou a personalidade jurídica. Aqui, das pessoas, que é quando trata do direito de capacidade, ausência e sucessão. A partir de que momento eu vou abrir a minha empresa, a partir de que momento eu vou adquirir personalidade. Hoje em dia, a teoria principal do direito civil é que eu adquiro personalidade civil a partir do momento da concepção dos bens, que vai tratar sobre os bens móveis, imóveis, fungíveis. Aqui eu vou tratar sobre o direito de propriedade. Também na parte especial eu trato direito imobiliário. E dos fatos jurídicos. Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá, gente? Existem vários tipos de fatos jurídicos. Um acidente de carro é um fato jurídico. A morte é um fato jurídico. Um terremoto é um fato jurídico. Tudo isso está ligado à teoria dos fatos. E a parte especial do Código Civil. O Código Civil, na parte especial, ele vai ter 5 divisões. Direito das obrigações, direito das coisas, direito de família e sucessões. E direito empresarial, que é a nossa matéria, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos sobre o direito da obrigação. Direito das obrigações trata das relações entre credor e devedor, as obrigações existentes para o credor e devedor, os inadimplências, contratos e suas espécies. Aqui a gente vai estudar também a teoria geral dos contratos. A gente vai precisar focar muito nesse assunto de contratos, principalmente para direito empresarial. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Toda aula a gente está colocando algum caso prático, né? Esse daqui é: bateu, vai pagar. Bateu, vai pagar. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas. Nesse caso aqui, se sofreu um acidente, essas coisas, o direito civil ele dá a possibilidade da pessoa ter a indenização do que ela perdeu, receber uma indenização perante as despesas que ela teve. Tá dando para entender, gente? Vocês estão caladinhos. Tá, sim. Então, ó, direito das obrigações, ele vai tratar do credor e devedor. Na relação jurídica de vocês com o IDAAM, existe a obrigação de pagar e a obrigação de receber, credor e devedor.
O IDAAN, no caso, vai ser o credor e vocês os devedores. Direito de empresa. Professora, Hum, eu tenho uma dúvida assim de leve. diga. No meu caso, né? Eu faço a graduação, eu pago no contrato da graduação normal, só que, por exemplo, nesse período eu estou estudando apenas 3 disciplinas. E aí no meu contrato, também eu não parei Fez para o ler nem nada, aproveitamento. eu vou pagar todas as disciplinas referente a esse período, tipo, não vai ter nada a ver, é tipo um valor fechado por período, independente da disciplina que eu vou Sim. cursar ou não. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso. Tá. O direito civil, e aqui a gente está falando. Diga, professor, também. Não, eu tenho uma sugestão, só desculpa interromper a sua aula. Acho que tem um chat aí, né, um chat que as pessoas podem digitar. Para quem está no notebook é até mais fácil. De repente tem uma dúvida, acho que até é bacana, porque todo mundo pode ir colocando a dúvida, depois ela dá uma olhadinha e vai respondendo, né? Não estou Tá, questionando o que a perfeito. Ana falou, não, tá? Eu só estou dando Não, uma sugestão, é porque eu bônus não aí. estou conseguindo visualizar, que eu só vejo uma Tá. foto, na verdade. Mas a gente pode Entendi. fazer dessa forma também. Porque quando eu Entendi. Uma vou sugestão. falando, eu me sinto meio que sozinha. Mas tudo bem. Vou até mandar um print de como é que fica a tela aí. Tá bom. Eu vou tirar a dúvida da... Quem foi que tirou a dúvida? Foi a Ana Carolina, né? Foi a... Foi. Isso. Senti só falta na última aula. Então, o seu contrato, ele está regido pelo direito do consumidor, onde existe o consumidor e o prestador de serviço, que é o IDAAN. No caso de contrato feito perante uma faculdade, cada período ele é pago semestralmente. Então, você está pagando um contrato de semestre. Durante aquele semestre, a universidade ela dá uns cursos e umas ementas. Independente se você fez aproveitamento ou não, pelo contrato, você teria que ir para a instituição, entendeu? Aí, no caso, como você fez o aproveitamento de disciplina, a faculdade ela pode aproveitar a nota, mas ela não vai aproveitar o financeiro, porque, teoricamente, o financeiro ele está embutido naquele contrato de 6 meses, que é do seu período. Deu para entender? Deu sim, ficou claro. Ficou? Tá ótimo. Obrigada. Tá, a sua relação, essa relação, ela é uma relação do consumidor. Acho que a gente falou na última aula sobre o contrato de escola, graduação e pós-graduação, que são diferentes para... Tá, como é que passa por lá? Direito... Cadê? Passei errado. Eu parei em direito das obrigações, né? Aí o direito empresarial. Direito empresarial, como o nome propriamente dito, é relacionado à pessoa jurídica. Cadê? Direito empresarial. Como nasce uma pessoa jurídica? Quais são os direitos? Em cada ramo, por exemplo, se você quer abrir uma escola, qual é a lei que você vai seguir? O direito empresarial ele está muito envolvido no direito civil, mas dependendo do que você quer fazer como empresário, você tem que seguir uma legislação específica. Por exemplo, se você quer abrir uma escola de ensino infantil, de educação infantil, existe uma lei para isso. Então, o direito civil, ele regulamenta e ele ramifica cada situação. Mas, por exemplo, se você escolhe ser empresário do ramo bancário, você tem que ir para a lei bancária. Se você quer ser empreendedor do ramo de restaurante, hotelaria, tudo isso existe dentro do direito civil. A teoria geral é que existe uma forma de encaminhar cada pessoa para cada ramo que ela escolher. Assim como o direito também. Eu escolhi direito empresarial, eu estou indo para um ramo somente de direito empresarial. Eu coloquei aqui um exemplo. Ai, voltou.
Direito de empresa. Tem um risco aqui que eu não sei. Direito das coisas. Trata da posse, dos efeitos, direito real, direito de propriedade, direito imobiliário. Aqui a gente vai falar muito sobre o direito de vizinhança, o direito de convivência com o seu próximo, relacionado na sociedade. O direito de eu construir um imóvel, quando existe na legislação municipal daqui do Amazonas que a gente não pode ultrapassar o limite, a altura, tem que deixar um período de calçada. Então, aqui a gente vai tratar sobre o direito das coisas, que é mais voltado para a vida em sociedade, a vida em comum, com o vizinho, com o próximo. Eu coloquei aqui um exemplo. Quando uma criança está brincando e a bola cai no vizinho e ela não quer devolver a propriedade do vizinho dela, da criança. Então, ela tá infringindo uma norma constitucional, uma norma civil. Ele tem sim o direito de entrar, pegar a propriedade dele e sair do local. Até coloquei aqui o artigo do Código Civil. E o direito de família. Direito de família, direito de família, ele trata desde da autonomia de vontade que você tem de casar, constituir família, da autonomia de vontade que você tem de separar. Vai desde até depois que você separa, existe aquele pensão, eu tenho direito à pensão, meu filho tem direito a receber pensão, qual é o direito? Todo mundo fala que é 30%, até quanto eu tenho direito de receber? E caso a outra pessoa não pague, porque não é somente o pai, é o provedor, quem está trabalhando, quem ficou com a tutela da criança, que vai ter direito de receber a pensão para a criança. Então, até que momento eu posso pegar o dinheiro descontado no contra-cheque? Até que momento o meu filho vai ter direito de visita? Até que momento eu, como autônoma, vou poder receber pensão? Então, o direito de família, ele envolve muito as relações entre família, tá? Tá dando para entender, né? Todo mundo ok aqui. Eu coloquei aqui um exemplo de pensão alimentícia, que é um caso que muita gente tem dúvida. Se por acaso eu peço pensão alimentícia, até que se a pessoa, o pai da minha filha, meu filho, da criança, não tem condições de pagar aquele direito de receber pensão, ele recai sobre os pais deles, os avós da criança. Então, isso vai aqui, ó. Eu coloquei um caso de um filho para mãe, para pai e mãe, e de pai, mãe para filho. Entre irmãos, para cônjuges, ex-cônjuges, conviventes, ex-conviventes, também é permitido esse tipo de cobrança. Neto, para netos sim, para avós não. Por quê? De netos para avós. Por quê? Os avós, eles podem receber pensão alimentícia da criança, da criança, como eu falo, a criança pode receber dos avós. De avós para netos, não. Deu para entender o que confundia aqui? Mas é relacionado a esse tipo de pensão, em relação aos avós. Quem é que vai ter direito de receber? E isso, jurisprudencialmente falando, a criança ela só vai poder receber a pensão alimentícia dos avós se for comprovada que o pai ele não tem realmente nenhuma condição de arcar com os custos de uma criança, porque como todo mundo já sabe, sustentar uma criança é muito difícil, vai desde a educação, financeiramente, vai de tempo, vai de tudo isso. Então, nesses casos,
tudo é analisado perante o judiciário. E no direito de família existe muito o Estado se envolvendo para o bem maior, que é a família. Então, muita gente que não tem condições de ir na justiça, existe um psicólogo, existe um setor que ele vai estar ali tratando inteiramente daquele caso, que é justamente para proteger a tutela maior, que é a criança, resguardar o direito da criança. E o direito de sucessões. Direito de sucessões. O que eu tenho direito quando meus pais falecerem, os bens que eles deixaram. Todo o espólio, que chama espólio deixado durante vida. Todo espólio deixado durante vida, ele é dividido primeiro para pagar dívidas. Então, não é a pessoa morreu, aquele dinheiro que eu deixei em vida, ele vai pagar primeiro as minhas dívidas. E depois eu vou poder dividir para a minha linha sucessória. Primeira linha sucessória é os filhos, a esposa 50% e os filhos 50%. O direito de família está muito envolvido no direito de sucessões também. Quando a pessoa deixa testamento, doa, ela não pode doar o valor total que ela tem de bens, ela não pode testamentar todo aquele valor. Ela vai ter que dividir. Existe uma regra, existe uma lei que impede que a pessoa doe 100% do patrimônio dela. Ela tem que deixar para os sucessores. Tá bom. Deu para entender todos os ramos do direito civil. A gente está falando aqui bem amplamente de cada um. Onde é que eu encontro, professor, as dúvidas? Professora, tem uma opção que aparece o chat aqui embaixo, pelo menos no notebook, aqui embaixo tem umas opções. Tem No dela lá em invite, cima agora. o meu está em inglês, né? E aí tem aqui, alguém o falou. chat aqui que eu acho que não tem. Aqui, sobre o direito de família, Evelyn. Então, caso menina lá em cima, tu vai subir, vai aparecer as opções, e aí vai ter o chat aí para você habilitar. Tem Na uma verdade, ninguém dúvida fez aqui. pergunta, parece, né? Pelo menos no meu não aparece. Então, todo mundo está entendendo, né? Então, não tem nenhuma dúvida. Direito de família. Quando os pais não trabalham, é justamente esse exemplo que eu dei. Quando os pais, como assim, os dois pais, os tutores, depende. Ô, professor, inclusive acho que é boa uma orientação. Acredito que essas mensagens podem ir direto para todo mundo ou direto para a senhora. Eu acho que é até interessante mandar as perguntas para todo mundo, quem for mandar, no caso os alunos, porque aí todo mundo já vê e aí pode socializar, sabe? De repente é a dúvida da pessoa também, né? Tá, olha, em relação à dúvida Posso falar seu nome, né? Em relação a essa dúvida, teve um aqui. Direito de família. No caso, quando um dos pais não trabalha, os avós que pagam. Depende muito, tem que comprovar que eles não têm condições. Muita gente tenta burlar isso. Fala que é autônomo, não tem como comprovar renda, fazer imposto de renda e acabam se afastando. O problema disso que no judiciário tem uma questão muito a proteção da criança. Então, se eu tenho a tutela de uma criança, como é que eu vou comprovar que a outra pessoa não vai ter renda? A gente comprova hoje em dia por meio de redes sociais, aquelas pessoas que estão esbanjando dinheiro. Não sei se vocês esbanjando aquela pessoa que fica publicando nos stories viagens de lanche, essas coisas. Então, a gente vai atrás de toda a propriedade. Quando não é encontrado nenhum valor do pai ou da mãe que está ali sendo cobrado pensão alimentícia, a lei assegura que os avós, eles paguem essa pensão. Dinheiro em vida é utilizado para pagar a dívida dos falecidos? Não. Se a pessoa
Quando a pessoa falece, ela não deixa nenhum um dinheiro para pagar as dívidas, ela não recai sobre os herdeiros. Mas também os herdeiros não recebem nada, né? A dívida ela não passa de pessoa para pessoa. A não ser se for casado, né? A dívida é do casal ali, mas tem que verificar o contrato de casamento de cada um ali. Qual é o outro? A aliança sucessória é essa, quando os avós não pagam. Hoje em dia é porque o que fica o questionamento aqui, como é que uma pessoa não pode pagar se tem a guarda? Direito de família, ele é muito complicado que eu digo não, ele envolve muito o psicológico da família. Então é por isso que o Estado ele se envolve. Ele está aí o tempo todo tentando resguardar o direito da criança. Quando a pessoa não paga, ela pode ser presa sem problema nenhum. Se a pessoa não paga, ela vai ser presa e aí vai ter que ir atrás de dinheiro para pagar a pensão alimentícia. No caso do testamento, sim. Vocês todos estão vendo essas perguntas? No caso de testamento, mesmo se eu deixar tudo para os meus sucessores, o governo pode pagar pode pegar parte para pagar dívidas? Sim, sim. A questão testamentária, hoje em dia, eu acho que eu falei no vídeo 60%, mas recentemente pela jurisprudência, tudo que a gente vem acompanhando é 50%. 50% eu posso testamentar e 50% é dividido entre os meus sucessores. E quando eu faço um testamento perante 2 testemunhas, tudo legalizado, e aquele valor aquele valor antes de ir para os meus sucessores, antes de ir para a minha composição testamentária, ela vai para pagar dívidas. Sempre vai ser o primeiro lugar a pagar dívidas. O que sobrar é que vai ser dividido nos quesitos daquele testamento. Não sei como voltar. Peraí. Aqui. Vocês estão vendo isso daqui? Estamos. É só porque estava no último slide. É só rodar de novo que vai aparecer isso daí. Ai, cadê? Já, quais as outras perguntas, chat? Pronto. Como assim não deixar o testamento escrito? Porque existe o testamento escrito, mas ele deve ser perante 2 testemunhas que não sejam da família. Tem que... O pessoal não deixar testamento, na verdade, como é que funciona a sucessão? Acredito que seja essa a pergunta. Quando não deixa testamento, nem algo a termo, o dinheiro ele é pago para dívida, né? Pego para pagar a dívida. 50% do que sobrar ele é para a linha sucessora dele, 50% para o relacionamento que ele tem, né? Se é marido, aí tem que ver a comunhão de bens. E os outros é para os filhos dele. Por exemplo, se não tem 3 filhos, um deles faleceu, a linha sucessora seguinte é os filhos desses filhos. Aí quando não tem os sobrinhos, aí vai por linha, né? A gente vai na nossa árvore genealógica. Dívida, IPTU, banco, financiamento. É porque, assim, o IPTU é o IPTU vencido, porque depois que a pessoa falece,
o valor deixado que paga todas as dívidas que existiam, mas, por exemplo, o IPTU do ano seguinte, a propriedade ela vai ser transferida, ela vai ser pego todo o espólio da pessoa e vai ser dividido entre eles através de testamento, ou através de... Deu para entender? Financiamento é uma dívida, né, Milena? Oi? Se tinha uma compra de um carro parcelado, se tinha um empréstimo no banco parcelado, tudo isso é considerado dívida e ter patrimônio paga isso antes de ser dividido entre os herdeiros. E é toda a dívida do financiamento, não é até aquele vencimento, tá? É todo aquele contrato. Contrato de financiamento, né? 390 meses que existem aí, tem que pagar. Primeiro é pagar a dívida, o governo que pega primeiro os valores. Professora, caso a pessoa, quando morre, não tem esse dinheiro para pagar a dívida, como é que fica? Não tem o total do dinheiro para pagar a dívida? Aí a dívida também... Não tem como ir para os filhos, pode ir para a esposa dependendo do contrato de casamento. Se eles contraíram o bem após o casamento, a dívida ela é do casal, não é somente da pessoa que faleceu. Então tem que ver o regime de casamento deles, da pessoa que ficou, né? A viúva, no caso, viúva. Glenda, no caso de sucessões, né, tem essa questão de ir para o marido, para a mulher com um regime parcial, né, de comunhão parcial de bens ou total de bens. Mas, assim, sempre a questão da herança sempre tem esse medo, né? A dívida vai para o herdeiro, não vai para o herdeiro. Então, assim, se o patrimônio que a pessoa falecida deixou 50 mil reais e tem 150 mil reais de dívida, usa o patrimônio para pagar 50 mil reais e os outros 100 mil é perdido, né? Ninguém paga esse valor. E o governo então, também não vai cobra. Acima da força da herança. A lei chama disso. Vai até a força da herança. Então, se o patrimônio da pessoa é 150 mil reais, é isso que ele vai usar para pagar as dívidas. O problema maior... Rapidinho, deixa eu só dar um... O problema maior é quando você deixa, por exemplo, uma casa de patrimônio, né? E aí a casa tem um valor alto de patrimônio, mas você não tem liquidez, você não transforma isso em dinheiro. Então, nessa situação, você acaba usando toda essa parte aí para pagamento de dívida. Então, por exemplo, você tem uma casa lá que vale 300 mil reais, tem 50 mil reais de dinheiro e deixou uma dívida de 150 mil reais. 50 mil reais do seu dinheiro vai pagar parte da dívida e os outros 100 mil reais vai continuar com você porque você tem uma casa de 300 mil reais. Então, nesse caso aí, você vai ter que vender, se desfazer desse bem para conseguir ter a liquidez para pagar as dívidas, entendeu? Mas se você não tem dinheiro mesmo, se você não tem patrimônio suficiente para dívida, isso não passa. O problema normalmente acontece com essa liquidez aí, quando você ganha uma casa, coisa que tem alto valor, mas não vale, você não tem um dinheiro de fato, aí ocorre essa transferência da dívida para os herdeiros. E aí você tem que quitar. Okay. Não é isso, professora? Exatamente. Obrigada. A dívida, ela não repassa, né? Ela sempre vai ser ou do casal, dependendo do regime do casamento deles, ou vai ser, ela se encerra ali, não tem como se cobrar, nem pode mais. Quando, a partir da certidão de óbito, aquele valor, os credores têm que ir atrás, e também através da sucessão, os herdeiros também vão atrás disso. Tá tudo certo? Tem mais alguém aqui no chat? Acho que é só, professor. Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao direito civil? Ficou claro os ramos do direito civil? Estão permanecendo silêncio, né? Manifestaram concordância aí, professora. Então, prezados alunos, essa foi a nossa aula de hoje.
reforço a necessidade da gente olhar o material que a gente disponibilizou lá na plataforma de EAD, que eu mandei mais cedo para vocês. Lá vai ter o conteúdo, vai ter material escrito, vai ter artigos para leitura, vai ter um exercício para ser realizado e enviado pela própria plataforma, né, reforçando esses itens, tá? E aí nos nossos próximos encontros a gente já utiliza também para aprofundamento desse assunto e continuidade da nossa disciplina na próxima segunda. Na plataforma, eu deixei um conteúdo sobre o direito civil e eu deixei 2 artigos. Esses 2 artigos, ele fala sobre a personalidade da pessoa e o outro é sobre a origem do direito civil, que de fato é o direito privado. Deixei um exercício. Esse exercício, ele vai ser respondido por vocês com base nesses 2 artigos que eu coloquei. E eu também coloquei um vídeo que ele fala sobre a importância da gente ter o relacionamento entre pessoas, que hoje em dia a gente fala muito sobre relacionamento interpessoais, a existência humana como principal meio de comunicação, né, que a gente deve ficar o tempo todo fazendo relacionamento entre pessoas. Então, esse vídeo ele é muito legal, gostaria que todos assistissem, 13 minutos, vale muito a pena uma reflexão sobre. E o exercício, eu não sei como é que vai ficar, professor Matheus, se eles vão divulgar aí, né, pela própria plataforma a resposta. E tem um prazo. Isso, professora. Tem um link na própria plataforma com exercício. Né? O ideal é que a gente consiga responder isso até a nossa próxima aula. Né? Segunda-feira que vem. Avaliando isso. Pois não? Não, saiu um áudio aqui. Então, assim, o ideal é que seja na próxima aula para a gente não ir acumulando, né? Então, a gente já discutiria esse assunto também na próxima aula. Então, a tendência é que a gente sempre deixe um exercício na plataforma, né, para ser realizado e corrigido na próxima aula. No início da aula, a gente pode debater sobre o exercício. São perguntas subjetivas, com base no que vocês entendem sobre o direito. É bem subjetivo o exercício. Ananias, a gente vai verificar A Ananias perguntou aqui sobre as gravações das aulas. A gente vai verificar o tamanho que vai ficar essas aulas, né? Hoje a gente fez um teste com uma duração menor, né? Mas possivelmente vai ficar no YouTube mesmo. A gente vai estar divulgando esse link para vocês aí, no YouTube do IDAM. Professor, teve um momento que a minha conexão caiu. Foi todo mundo ou foi só de algumas pessoas? O meu aqui foi contínuo, Evelyn, não chegou a cair, não. O meu ficou ok também. O meu ficou ok. O meu ficou ok também. O meu aqui rodou bem. O meu também não caiu, não. Não, eu ainda não perguntei. Na plataforma EAD tem slide que não está pegando. Como? Posso disponibilizar no Na grupo. plataforma tem um slide que não está pegando. Noções gerais de direito civil. Então, Evelyn, tem uma opção. Tem alguns casos que está dando um probleminha no plugin aí. Mas tem uma opção embaixo de baixar o arquivo. Embaixo de onde está dando essa falha aí de que página não foi encontrada, tem um botãozinho baixar arquivo. Aí você consegue baixar e acessar normalmente. Porque às vezes a visualização no plugin aí não está funcionando. E também Conseguiu? pode colocar no Genera, né? Que é a plataforma oficial. Isso. Né? Mas nesse momento a ideia é a gente conseguir ter na plataforma de EAD que ela consegue colocar os vídeos, os conteúdos multimídias e tudo mais. Mas vamos avaliando e faça esse retorno o mais breve possível, que a ideia do EAD é a gente conseguir ter mais conteúdo multimídia do que o Genera nos permite hoje, né? Inclusive, professor, concentra tudo num lugar só, né? Mesmo que vá para o Facebook, coloca o link lá na plataforma e a pessoa já acessa. Isso, exatamente. Ele tem uma integração muito boa com o YouTube, por isso que a gente deve utilizar a própria ferramenta do YouTube para esse link aparecer por dentro da plataforma mesmo, mas o conteúdo está armazenado no YouTube. Passa despercebido para a gente. Aproveitar para parabenizar aí
Professora Milena. Gente, eu agradeço vocês, olha. Diferente, está sendo diferente para todo mundo. Fiquei com inveja, professora, viu? Com tanta interação com a sua aula, com as perguntas dos alunos. É dúvidas grátis, né, que a gente chama. Gente, muito obrigada. Olha, para mim é uma honra ter o professor aqui como meu aluno. Admiro muito. Vocês também, alunos, que tem mais presença aqui do que na aula presencial mesmo, né? Estou muito feliz. Não ia nem espero. comentar, hein? Não tem trânsito, né? Não tem trânsito. E a Cidade tá duração vazia. também. Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar em relação à matéria. A gente vai entrar, assim, no direito empresarial, mas antes da gente conseguir captar a matéria, a gente precisa entender a importância das outras áreas, dos outros ramos. Então, é por isso que a gente enfatiza muito o direito civil, o direito do consumidor, o direito trabalhista. Eu acho que vai ser uma matéria muito importante para vocês. Então, eu espero muito que ocorra essa nova interação, né, entre a gente. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, Valeu pelo professora. esforço aí. Vamos Bora em tirar frente. uma foto Obrigado, agora que eu lembrei. Peraí, Matheus. Eu Apareça preciso da todo minha mundo aí. foto. Arleudo, Tiago, Augusto, Sara, Evelyn. O Galaxy aqui eu não sei quem é. O Galaxy já está Peraí, que eu tenho que botar o flash aqui, que minha câmera é ruim. Tirar no meu celular. Como é que funciona Lenda? isso? Eu não consigo Tá nem nada, me Lenda, ver. tá bacana. Tô aqui, tô ouvindo tudo. Olha a Evelyn. Gente, a eu não Sara, me vejo, né? eu não sei como é que tá. Cadê a Sara? Sei quem é que tá falando isso. Não se Olha a vê. Sara. É a Ana. Ana Carolina. A Ana tá parecendo o sofá aí, Ana. Ana, tá. Eu acho que é restrição pro corona, né? Não quer nem aparecer. E agora? Agora. Agora. Deixa eu ver. Sueli, muito legal essa participação, Sueli. Tchau. X. Tchau. Pronto. Diga X. Várias fotos. Pronto. Azul. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Até a Tchau. próxima aula. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Boa noite. Boa noite. Agora, como sai? Vou sair, Milena, mas eu vou pegar de volta o rosto aí. É um aprendizado para todo mundo, né, professora Milena? Pessoa que não tira foto nem para colocar no Instagram, tá aqui gravando vídeo. Tchau, gente. É o James, qualquer coisa tem o James aí, ó. Né? Onde é que sai aqui, meu? Não tô conseguindo. É no X. Tem um Pode botão de fechar aí sair.